Olá, aqui é Mário Melo e você está no canal Bíblia, Texto e Contexto. E no vídeo de hoje nós vamos falar do Salmo 133. E mais do que isso, nós vamos usar um recurso chamado geografia bíblica para nos ajudar a interpretar o texto com mais precisão. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê um like, venha comigo! Nós vamos entrar em alguns termos que são muito usuais na sabedoria hebraica e tentar entender esses textos dentro do seu contexto mais amplo, que é o contexto ali do Antigo Oriente Próximo, que isso aqui é o feeling, é o esquema aqui da nossa aula. E por questões literárias, históricas, que se constitui o fundo, o background, o pano de fundo da Bíblia. E fazendo isso a gente também faz exegese, porque exegese não é só aquela coisa logocêntrica, letrista, literária, é alguma coisa também que tem a ver com o entendimento do texto no seu contexto. Então, texto e contexto, inclusive texto e contexto é a minha coluna lá do Jornal Cristão. Não sei se vocês já viram, já leram os meus artigos no Jornal Cristão, já está indo para o terceiro. Então aqui é o Salmo 133 e as palavras correspondem ao significado. Então aqui é a palavra que se inicia, o primeiro versículo, diz assim, ó, quão bom, parece aqui a palavra tove, quão bom é muito bom, os irmãos vivem em união. Aqui está se tratando das reuniões, os livros bíblicos que estão no Ketuvim, Ruth, Eclesiastes, Cantares, Provérbios, eles eram muito utilizados em festas anuais. E quando esse texto aqui do Salmo 133, ele fala, ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, ele está falando dessas reuniões que geralmente estão associadas às festas anuais de peregrinação até o templo ou a Jerusalém, que tinha um papel central no aspecto político-religioso. E ali as festas eram celebradas e o povo ia para lá, e eram festas da colheita, festas do período do início do outono. E esse salmo aqui, ele reflete um pouco esse fundo histórico, esse ambiente. Provavelmente, esses salmos eles foram compostos ali na corte, o escriba colocou ele ali, fixou por escrito, mas antes de ser fixado por escrito, eram orações que se tornaram cânticos, depois foram fixados nos pergaminhos, nos papiros, e chegaram até hoje. Estamos aqui estudando esse salmo muito importante, que é um dos 3 salmos mais lidos e apreciados. Primeiro, Salmo 91, que é utilizado quase como um amuleto de proteção, a Bíblia fica aberta até nas estantes dos crentes, e algumas pessoas cristãs que acreditam num poder mágico desse salmo protetor, apotropaico, de talismã, de amuleto. Temos o Salmo 23, que é o salmo muito utilizado em oração e às vezes até em velório. E esse Salmo 133, que é um salmo muito usado em abertura de culto, para fomentar, para incentivar a unidade do povo. De fato, os salmos, e esse como toda a Bíblia, tem um papel político-religioso. E esse salmo aqui é um salmo que quem cantou esse salmo ele tinha uma perspectiva de baixo para cima, de adoração, mas ele também tem uma perspectiva horizontalizada, de comunicação, de passar ideias também, educativo, ele é didático, ele é educativo. Então, toda a poesia hebraica ela tem uma característica também, poesia é uma coisa, é sabedoria, é didática. E vamos aqui no Salmo. Então o Salmo 133 está dizendo que é muito bom, é bom demais que o povo se reúna. E quando o povo se reúne, é semelhante ao óleo precioso, o óleo da unção que desce sobre a cabeça do sacerdote Arão, do sumo sacerdote Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. A gente consegue visualizar isso. Aquele que ungia, ele pegava o óleo e enchia um chifre com óleo e derramava sobre a cabeça do ungido. E daí vem a palavra Machia. Esse ungido é o sumo sacerdote Arão. Então esse óleo desce, e ele desce com abundância, ele desce sobre a cabeça, sobre a mitra, sobre a barba dele, encharca, ele fica todo melado com aquele óleo. Desce sobre o peitoral dele. Então aqui, ó, essa ideia, descendo o peitoral, e esse peitoral aqui tem 12 pedras, como é descrito lá no livro do Êxodo. E essas 12 pedras, elas representam o povo de Israel, as 12 tribos, e também essa pedra que está no ombro dele, representa também as tribos de Israel. A ideia de que o sacerdote, o líder espiritual do povo, o líder religioso, ele deve carregar o povo no peito, no coração, que é a sede dos sentimentos, e antigamente também até da razão, e carregar no ombro. Então o sacerdote carrega o povo no ombro e no peito. E o óleo é o óleo que desce. Então, quando o povo está unido,
está em unidade, é semelhante ao óleo precioso que escolhe. O óleo da unção é o óleo da escolha, o óleo da eleição, daquele homem que vai intermediar o povo com Deus. Então, a função sacerdotal é levar o povo a Deus através do sacrifício habitual, diário, ininterrupto, paulatino, insistente. E é contrário da função profética. A função do profeta é levar Deus ao povo através da mensagem. Ele é aquele que transmite a mensagem do povo. O profeta é aquele que tem o privilégio de estar situado no conselho de Deus. Ele pode participar do conselho de Deus e ele recebe as instruções e leva para o povo. Às vezes leva também para as autoridades constituídas como o rei, o sacerdote e outros profetas também, mas numa perspectiva de denúncia. O sacerdote já tem um caminho diferente, ele leva o povo através do sacrifício, do culto até Deus. E aí o texto está dizendo que quando o povo está unido, é semelhante a isso, essa coisa magnífica, extraordinária, que tem a ver com o culto, com a comunhão com Deus, com a questão da culpa humana, o perdão com a graça, do sacrifício, um animal sacrificado no altar tomado por outro, e essa era a função do sacerdote, aquele que tinha um acesso ao Santo dos Santos, só ele podia entrar nos recônditos mais profundos do templo, o povo só ficava ali no altar, mas o sacerdote ia, então olha só, o povo, ele ia no peito e no ombro do sacerdote, através do sangue, até o Santo dos Santos e sobre o propiciatório da Arca da Aliança, que é o trono de Deus no templo, era lançado o sacrifício. Então, está vendo? Todas essas imagens são evocadas nesse salmo. Eu estou dando uma riqueza de detalhes só para a gente ter a consciência da importância, da grandeza e também para que a gente possa entendê-lo de um modo mais claro, levando em consideração esses elementos. E as imagens, elas nos ajudam muito a reconstituir o fundo histórico desse salmo. Mas ele não para só aqui. Ele diz, olha, que é bom e agradável os irmãos viverem unidos. Isso é semelhante ao óleo da unção que desce sobre o sumo sacerdote Arão. E que, de certa forma, banha também o povo, porque se cai sobre ele, cai sobre o peitoral e também banha o sacerdote, unge o povo também. Todos recebem a unção que tem simbolismos muito profundos e equivalências com o Espírito Santo, com a graça de Deus, porque vem de cima para baixo, é aquele que desce, é como o óleo que desce. Então é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus que desce, bondade de Deus. A unidade do povo deve produzir bondade uns com os outros. É comparada à bondade de Deus para conosco. Então, se Deus é bom para conosco, nós devemos ser bons uns para com os outros. Se nós temos a comunhão com Deus através do líder espiritual que ele instalou e constituiu na sua comunidade, entre o seu povo, nós também precisamos ter comunhão uns com os outros para que essa comunhão verticalizada desemboque numa relação horizontalizada. Toda comunhão com Deus deve desaguar, deve desembocar numa comunhão também horizontalizada. E aí há uma outra imagem aqui, que diz que também essa união, essa unidade do povo de Deus é como o orvalho do Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon está 1.000 metros acima do nível do mar, e o Monte Sião está bem abaixo. Havia essa relação do Monte Hermon com o Monte Sião. A economia de Jerusalém, onde está o Monte Sião, dependia significativamente desse orvalho do Hermon. Essa segunda parte do Salmo 133 está falando da prosperidade. A primeira parte está falando da espiritualidade. A segunda parte está falando da prosperidade, que é economia, agricultura. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes ali na frente. Então, olha só, aí diz, olha, é como o orvalho do Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o Senhor, aqui é o nome de Deus, Yahvé, Javé, Adonai, e associado ao nome de Deus, a bênção e a vida. Então, Deus ordena para sempre, Haolam, para sempre. Então, a bênção aqui, Brahá Raim, Brahá Raim, bênção e vida. Então, do Senhor procedem bênção e vida, tá vendo? A bênção espiritual e a vida próspera também. Se eu fizesse essa exegese aqui no meio de grupos neopentecostais, eles iam até me contratar. O que vocês acham? Então, aqui a ideia do óleo que era derramado sobre a cabeça do ungido, seja o rei, seja o próprio profeta, que era também ungido por outro profeta, ou o sacerdote. Hoje é feito de modo mais minimizado, né? As pessoas estão mais econômicas. Então, nas campanhas aqui no Rio de Janeiro, algumas campanhas feitas na unção no conta-gotas. Então,
Diferente dessa unção aqui, que era o óleo abundante, o óleo que desce, que banha, que encharca, que dá um banho no ungido. Aqui é a geografia do Hermon, tá vendo? Aqui é a altitude do Hermon. Ele fica 1.000 metros acima do nível do mar. E o degelo do Hermon é extremamente importante para a economia da planície. Então aí você, como pano de fundo, como background do texto, aí você, olha só, eu botei aqui intencionalmente o texto na frente do Monte Hermon. Como orvalho do Hermon, olha só o que você está vendo, as neves sobre. Aí a foto. Ó. Então o versículo está dialogando com uma imagem, uma cena concreta da realidade geográfica do local. Então o Salmo está evocando uma realidade assim. As geografias elas não mudam, elas são estruturas imutáveis praticamente. Então, como o Salmo ele conserva elementos concretos, então essa poesia ela não é apenas factual, conjuntural, mas uma poesia concreta, tem a ver com mais do que um fato, uma conjuntura, mas ela tem a ver com uma estrutura que permanece praticamente eternamente. E aí nós temos como fazer uma associação imediata, uma associação mais rápida, entender também o enunciado, a proposta, o significado que o salmista quer nos comunicar. Então é como o orvalho de Hermon, e como que desce os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então tá vendo? Aqui novamente uma foto do Hermon, e o quão era importante para a economia de Israel, de Judá, que o texto está falando, Monte Sião, fica em Judá, como era importante para a economia, para a agricultura de Judá, o degelo do Hermon, o orvalho do Hermon, porque esse orvalho, esse degelo, tanto o orvalho como o degelo do Hermon, elevava as águas dos rios da Síria, Abana e Farfá, e elevava as águas também do Mar da Galileia, ou de Tiberíades, e elevava as águas do Jordão. Jordão significa aquele que desce, Jordã, aquele que desce, e elevava essas águas, encharcava, através das enchentes, o leito do Rio Jordão, e a agricultura florescia. A subsistência, a manutenção da vida ocorria através desse fenômeno natural, que era o orvalho do Hermon. Então, até a economia estava atrelada a esse fenômeno. E o salmista está dizendo, é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como esse orvalho, é bom para a espiritualidade, que é o óleo que desce sobre Arão, e também o orvalho que desce sobre Sião. Então é a espiritualidade combinada à prosperidade. É a bênção na vida do homem na totalidade. A aquisição da bênção na sua totalidade. Então aqui, óleo precioso e o orvalho do Hermon, a bênção e a vida. O óleo precioso tem uma conotação da espiritualidade. O óleo da unção. Não é qualquer óleo, é o óleo da unção, da escolha, da eleição do Machia, daquele que vai liderar o povo, conduzir o povo até o Santo dos Santos, a presença plena de Deus, o acesso ao Deus nacional, que é Javé. E o orvalho do Hermon. Então, tanto o óleo como o orvalho descem, vem de cima para baixo. E aí, isso tem o sentido da graça de Deus. A graça de cima para baixo. Graça não é uma conquista de baixo para cima, mas é um dom, um presente de cima para baixo. Não é uma conquista pelas obras, pelo comportamentalismo, pela nossa prática e exercício religioso, devocional. Não, tudo isso é um resultado daquilo que desce. Se a graça de Deus descer sobre nós, nós seremos habilitados a ser santos. Então, eu não sou santo para alcançar a graça, para alcançar a salvação. Não, eu alcanço a salvação e a graça e eu passo a ser santo. A santidade é um resultado da operação da graça de Deus em mim. É uma resposta.
tanto do milagre da ação de Deus na minha vida, como uma resposta de gratidão ao que Deus fez. Se Deus me deu a salvação, e Ele me restaurou, me libertou, colocou paz no meu coração e realização profunda e comunhão com Ele, então pela gratidão eu trabalho. Então o texto aqui, ele está incentivando o encontro do povo no lugar sagrado, na casa de Deus. A família se encontra ao redor da casa de Deus, porque o templo, a palavra templo no Antigo Testamento é Bet Yavé, casa do Senhor, e os seus filhos se reúnem ao redor do Pai. Esse Pai, ele tem um representante, que é o sumo sacerdote, que conduz o povo através do sacrifício do altar até o lugar mais santo. Isso também tem implicações de prosperidade, é como o orvalho do irmão. Quando o povo se reúne, há espiritualidade e prosperidade, porque eu permito o orvalho do irmão que desce sobre vocês e traz a abundância, a economia se sucede e vocês conseguem praticar o comércio, a exportação, e não vai faltar pão sobre a mesa e vocês vão poder agradecer pelo pão de cada dia por causa desses elementos. Então, tá vendo? São elementos muito vívidos e muito reais. É claro que quem ouviu esse salmo dentro da sua realidade concreta entendeu muito melhor do que eu, que estou buscando esses elementos lá do passado, da geografia, da teologia, as palavras em hebraico, da língua hebraica, para tentar reconstituir, não com a riqueza e a precisão de 100% do texto, mas com alguma coisa mais próxima da realidade, para que a gente possa entender com mais proximidade o sentido do texto. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dê um like